Olá, meu nome é Cláudia do Nascimento Verdame Costa. Eu curso Letras, Português e Inglês, licenciatura, no período noturno, na Universidade São Judas Tadeu, no campus Moca. A coordenação desse estágio é da professora Cíntia Pettini. O projeto reforço que eu vou falar é sobre ortografia. Ortografia mais, mas, mas. Embora as palavras mais e mas tenham sons parecidos, elas são utilizadas em contextos diferentes. Então eu vou abordar quais são esses contextos diferentes que elas poderão ser utilizadas. Quando utilizar a palavra mais, ela possui como antônimo o menos. Neste caso, a palavra mais indica soma ou aumento de quantidade de algo. A palavra mais também é utilizada como advérbio de intensidade. Dependendo da função que exerce na frase, o mais pode ser substantivo, preposição, pronome indefinido ou conjunção. Uma dica para saber se está usando a palavra corretamente é trocar pelo antônimo menos. Exemplos de frases com utilização do mais. Gostaria de ir mais vezes ao cinema. Adoro filmes. Hoje vivemos em um mundo mais justo e muito melhor. Eu viajei com meu marido, mais uma amiga. Quando utilizar a palavra mas? Já a palavra mas pode desempenhar o papel de substantivo, conjunção ou advérbio. Como substantivo, o mas está associado a algum defeito. Então vejam um exemplo. O exemplo é: nem mais, nem menos, mas faça os seus deveres de casa. Como conjunção adversativa, o mas é utilizado quando quer expor uma ideia contrária à que foi dita anteriormente. Um exemplo, veja a frase: sou extremamente calmo, mas neste momento estou muito nervoso. Como advérbio, o mas é empregado para enfatizar alguma informação. Olha o exemplo da frase: ela é muito dedicada, mas tão dedicada que trabalhou anos vendendo doces caseiros. Quando utilizar a palavra mas? É o plural do adjetivo má, que por sua vez é o feminino de mal. Um exemplo de frase: estavam com más intenções. Um outro exemplo: neste semestre, suas notas muito más. Um exercício para a utilização do mais e mas. Assim, dá para exercitar e entender um pouco melhor quando se deve utilizar o mais e o mas. É importante porque muitas pessoas, quando vão escrever textos, formar frases e tudo, acabam confundindo e dá uma conotação diferente quando a gente utiliza essas palavras erradas, né? Então é importante prestar bastante atenção na utilização dessas duas palavrinhas para ser o ponto-chave de um texto que você vai escrever, de uma frase, enfim.
primeiro exercício, a gente utiliza mais ou mas. Então vamos lá na primeira frase. Pai é um negócio fogo. O meu, aí tem lá o espaço em branco pra gente saber se é o mais ou se é o mas. Ou menos, deixa jogar bola na rua, mais um espaço em branco pra gente saber qual é a palavra certa. Nada de chegar perto da avenida. Aí numa outra frase, tem lá, o Chico chorou, fez malcriação, o espaço em branco. Quando o pai diz não, é não mesmo. E não se fala, o espaço em branco, nisso. Então a gente vai ver como que ficou. Então vamos lá. O pai é um negócio fogo. O meu, mais ou menos. Deixa jogar bola na rua. Mas nada de chegar perto da avenida. O Chico chorou, fez malcriação. Mas quando o pai diz não, é não mesmo. E não se fala mais nisso. Percebem o uso? Lá atrás foi explicado como e quando utilizar a palavra mais. Então vamos lá. O mais é o antônimo de menos. E o mas pode desempenhar o papel de substantivo, conjunção ou advérbio. Que lá no exercício ele está mostrando essas funções nas frases. Então é importante saber o que cada uma significa, o mais com I e o mais com S. Um segundo exercício para poder fixar bem a utilização dessas palavras, vamos lá ver as frases. De vez em quando, sempre dá briga no jogo. O espaço em branco, para a gente descobrir qual que é a palavra, é normal. Coloque, o espaço em branco, açúcar. Aí o espaço em branco. Não deixe o suco muito doce. Gosto muito de dançar. O espaço em branco. Detesto quando pisam no meu pé. Uma outra frase. É muito, espaço em branco, divertido brincar ao ar livre. Espaço em branco. Só quando está fazendo calor. Sara está doente. Aí a gente já começa uma outra frase. Com espaço em branco. Será que ela tem se alimentado bem? E a última frase. Hoje estou cansado. Espaço em branco. Ainda preciso estudar. Vamos ver quais são as palavras que a gente deve utilizar. De vez em quando, sempre dá briga no jogo, mas é normal. Coloque mais açúcar, que é o contrário de menos. Então, a gente está falando de quantidade. Mas não deixe o suco muito doce. Gosto muito de dançar, mas detesto quando pisam no meu pé. É muito mais divertido brincar ao ar livre. Novamente, a gente está falando do quê? De quantidade, de brincar muito. Mas só quando está fazendo calor, que é o contrário de frio. Então, a gente utiliza o mas sem o i. Sara está doente. Aí no início da frase. Mas será que ela tem se alimentado bem? Que é o contrário de se alimentar mal. Então, a gente utiliza o mas sem o i. Hoje estou cansado, mas ainda preciso estudar. Um outro exercício que eu fiz aqui para a gente também gravar bem. Aqui a gente vai ter que saber
ler a frase e tentar descobrir qual é a sequência das palavras que completam as lacunas de acordo com a norma padrão para usar o mas ou mais. Então vamos lá para ler. Para estar de acordo com a norma padrão, a frase abaixo deve ser completada. Então vamos ver os espaços em branco, como os espaços em brancos devem ser completados. Esperamos que daqui, espaço em branco, alguns anos, não tenhamos de lidar, espaço em branco, com os mesmos problemas que enfrentamos já, espaço em branco, 2 décadas no Brasil. A sequência de palavras que completa as lacunas acima, de acordo com a norma padrão, é a, mas, a, B, vamos fazer B, A mais A, sem o H, C, A mais A, D, A com H, mas A mas A. A resposta correta é a letra C. Então vamos lá para ver como que vai ficar a frase corretamente. Esperamos que daqui a alguns anos não tenhamos de lidar mais com os mesmos problemas que já enfrentamos há 2 décadas no Brasil. Como a gente está falando de mais e mas, a gente tem que prestar bastante atenção aqui, que é no meio da frase. Então, esperamos que daqui a alguns anos não tenhamos de lidar mais com os mesmos problemas, que é o contrário do que? Com menos os mesmos problemas. Então, não faria sentido. Então, não tenhamos de lidar mais com os mesmos problemas que enfrentamos já há 2 décadas no Brasil. Então, a resposta correta é A mais A. Esta seria a resposta correta. Para concluir, eu concluo da seguinte forma. Assim, para não errar na hora de aplicar uma das 2 palavras do que a gente acabou de aprender na ortografia, mas e mais com i, precisa-se ter em mente 2 conceitos que são claros e objetivos. Lembre-se sempre, para dar ideia de oposição ao contexto, usa-se mas. Já quando quiser transmitir a ideia de quantidade, de soma ou de comparação, a gente deve se optar pelo quê? Pelo mais. Então, como a gente viu nas frases anteriores aos exercícios, né? Neste exercício aqui propriamente, quer ver aqui, ó. Coloque mais açúcar. O que ele estava querendo dizer? Uma quantidade maior de açúcar, mas não deixe o suco muito doce. Então, quando a gente conclui aqui, na utilização do mas, que é a ideia de oposição, mas não deixe muito doce, mas você precisa colocar mais açúcar. Então, a gente precisa de uma quantidade maior de açúcar, mas também a gente não precisa deixar ele tão doce. Então, acho que isso já deixa muito claro a ideia de oposição sem deixar muito doce e a ideia de quantidade para deixar doce. Já quando quiser transmitir a ideia de quantidade, soma ou comparação, deve-se optar por mais. E quando for utilizar mas com acento,
sempre lembrar que é o feminino de mal. Então, quando você for formular uma frase, escrever um texto e for falar o feminino de mal, é só você colocar mas com acento, nem com i, não utilizar o i nunca e colocar o acento, que todos vão saber que você está se referindo ao mal, mas no sentido feminino. E é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham todos entendido o que eu quis passar. Boa tarde.